Voltamos com Conexões de hoje, que está tratando da situação da Universidade Federal de Goiás nesse ano de 2015, não 2005, como eu falei no bloco anterior, em que a universidade passa por greves de professores e técnico-administrativos e também num corte de verbas vindo do governo federal. E para falar sobre esse assunto, nós estamos conversando com o reitor da UFG, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Bom, professor, o senhor falou inicialmente, no primeiro bloco, a respeito do pagamento das contas, existe dinheiro até os próximos meses. O que a UFG tem feito junto ao MEC para arcar com essas contas e manter o funcionamento da universidade? Bom, a primeira medida que nós tomamos foi fazer o máximo com o que temos, com o recurso que foi cortado. Então, nós restringimos a concessão de diárias e passagens, procuramos otimizar a utilização de equipamentos de uma maneira geral, procurando otimizar o uso de energia elétrica, locação de veículos, transporte de pessoas. Então, são uma série de medidas que a universidade tomou. Uma outra importante que eu devo ressaltar boa parte dos recursos da universidade, os recursos de custeio, são destinados ao pagamento das empresas de terceirização. São vários cargos da universidade que são terceirizados, pessoal de limpeza, vigilância, motoristas, e esse é o item que mais pesa no orçamento da universidade. Então, nós adequamos esses contratos, na medida do possível, sem prejuízo às nossas atividades acadêmicas e administrativas, nós os adequamos ao tamanho do nosso orçamento. Então, essa despesa e essas outras que eu mencionei anteriormente, com diárias, passagem, otimização de equipamentos de uma maneira geral, do uso de energia e água e telefone, são as medidas que nós podemos adotar internamente de forma a esticar um pouco mais o orçamento. Mas mesmo com todas essas medidas, o orçamento nosso, com os cortes, é insuficiente para chegar até o final do ano. Então, o que nós negociamos com o governo federal é a oportunidade de cada reitor se encontrar com o Ministério da Educação, com o secretário da Educação Superior, para que cada universidade, cada reitor pudesse expor de maneira clara e transparente qual é a situação de cada universidade, para que o governo, o MEC, de posse desse conjunto de informações, pudesse pleitear junto ao Ministério do Planejamento, à Fazenda, uma recomposição do nosso orçamento. A situação que a UFG está vivendo não é particular da UFG. As universidades brasileiras estão todas vivendo uma situação muito parecida com a nossa. Então, o que se espera é que o governo federal possa atender a esse pleito e permitir que a universidade continue com as suas atividades e consiga pagar suas contas, concluir o semestre, como é o desejo de todos nós, de toda a comunidade universitária. Existiu aí um boato na imprensa de que a UFG cancelaria esse semestre, agora o segundo semestre de 2015. Existe alguma possibilidade, reitor, desse cancelamento? Isso é uma alternativa nesse cenário? Não, acho que uma decisão dessa ordem, uma decisão de tal gravidade, não está no nosso cenário. Não há razão, nesse momento, para pensar nessa hipótese de cancelar o calendário, cancelar o semestre ou fechar a universidade. Está totalmente fora de consideração. O que nós estamos lutando, junto com todos os reitores das universidades brasileiras, junto com a entidade que representa os reitores, que é a Andifes, é complementar os recursos para que a gente não tenha maiores dificuldades para pagar as contas. Isso acontecendo, o semestre vai prosseguir normalmente, sem um prejuízo que seria um prejuízo como esse, que seria de cancelar o semestre. Essa é uma situação, acho que nunca ocorreu na Universidade Federal de Goiás e eu acho que nunca ocorreu nas universidades brasileiras. A situação teria que se agravar a um ponto extremo para que as universidades adotassem uma decisão como essa. Acho que não é o caso. A situação é bastante complexa, difícil, o cenário não é fácil, mas as universidades, eu acredito, que vão ter essa complementação e vão conseguir, com alguma dificuldade, não tem dúvida nenhuma disso, terminar o semestre, concluir os cursos, as disciplinas,
e desenvolver as atividades que ela tem programado para esse ano. Bom, existe algum número desse aporte, desse possível aporte de recursos para complementar as verbas da UFG? Existe. A nossa reivindicação ao MEC é que nós tenhamos o nosso orçamento recomposto. Então, fazendo uma projeção das despesas que nós temos daqui até o final do ano, a nossa estimativa é que, recebendo o orçamento como ele estava, como ele foi aprovado, nós conseguimos fechar o ano. Então, essa é a nossa reivindicação. Existem outras universidades que têm demandas muito superiores a essa. Mas, no nosso caso, se o nosso orçamento for recomposto, nós conseguimos tranquilamente fechar o ano. A situação se agravou esse ano, isso também gostaria de destacar, porque, na verdade, uma parte das despesas de 2014 foram pagas com o orçamento de 2015. E lá em 2014 também nós tivemos dificuldades. Não foi apenas em 2015 que essa situação aconteceu. Em 2014 também nós tivemos dificuldades. E com isso nós deixamos de pagar algumas contas de 2014. Essas contas, obviamente, têm que ser pagas e elas foram pagas, estão sendo pagas com o orçamento de 2015. E esse orçamento de 2015 teve cortes. Então, isso acabou potencializando o efeito dos cortes, o efeito já era bastante dramático, e ele foi potencializado com a agregação de despesas do ano anterior. E, além disso, nós tivemos, no ano passado, emendas parlamentares que não foram liberadas. Tradicionalmente, isso acontecia no passado, no ano de 2014, isso aconteceu num volume muito pequeno, todas as emendas de bancada que nós tínhamos não foram liberadas e algumas individuais apenas foram liberadas. E, além de tudo isso, as tarifas e os valores dos contratos também aumentaram muito esse ano, sobretudo a tarifa de energia elétrica. Então, é esse conjunto de fatores que tornaram a crise desse ano, de 2015, mais complicada do que aquela de 2014. Mas em 2014, nós já tivemos também, sobretudo no final do ano, no segundo semestre, uma situação bastante difícil do ponto de vista orçamentário. Bom, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos finalizar esse debate, essa conversa, na verdade, a respeito da Universidade Federal de Goiás.